Bom, mais uma matéria para o historiador de futebol, Marcelo Diegues, historiador. Estou aqui agora com meu amigo Marquinhos, filho do Juvenal aí do Londrina aí. E Marquinhos também jogou em vários clubes aí. Já fizemos uma matéria uma vez, né, Marquinhos? Lembrar um pouquinho agora da tua história aí, de gols, títulos, né? Que aquele dia a gente falou também da tua história. Se você se lembrasse alguma coisa aí. A gente já falou, né, Marcelo, uma vez, uma oportunidade aí, né? Foi bacana e tal. A gente sempre acompanha o seu trabalho, falando com o pessoal aí, resgatando, né? Memória do torcedor. E falando um tempinho, né? Dura lembrar tudo agora. Sim. Né? Mas é sempre um prazer falar com você aí, né? Agora aqui na casa do meu pai aí, dando essa oportunidade também, né? O pessoal tá relembrando, né? Sim, os momentos dele aí no Londrina, e até hoje faz parte da história do Londrina aí, como um dos melhores laterais aí do lateral direito do Londrina, né? Entre os primeiros ali. E da minha carreira foi, acho que mais ou menos uma sequência daquele que eu vivi desde a infância, né? Vendo meu pai ele jogando e tal, em casa sempre vestindo camisa dos jogos dele lá. Então era aquilo ali, eu sempre pensei em jogar futebol, né? Quando ele ia jogar, você entrava no campo com ele lá? Tava direto em treino, em jogo, e vivia em vestiário, né? Então pra mim era meio que natural já essa vida de atleta, né? Você começou no... Comecei em Marília. Teu pai jogava lá ainda, né? Meu pai não, já tinha parado já, né? Mas ele estava trabalhando por lá. A gente morava lá, tal, família tudo ali. Aí comecei jogando ali, nas categorias de base do Marília, do infantil, da molecadinha mesmo ali. Aí fui dando sequência, joguei ali, cheguei a jogar no Júnior, numa equipe forte que tinha lá, que revelou bastante jogador pro cenário nacional, né? O Bernardo, o Careca, que jogou no Palmeiras, o Giba, teve no Santos, depois Japão, entre outros lá, né? Aí dali eu vim pro Londrina, ainda Júnior ainda. Aí aqui comecei, trabalho aqui no Londrina e a sequência foi subir profissional, jogar depois de um ano, a gente fez um trabalho bom ali, despertou interesse de outros clubes grandes, né? E o Curitiba acabou comprando por comprar a gente, na época era assim a negociação, aí eu fui pro Curitiba. Antes do Curitiba, né, nessa época, nesse momento aí, teve interesse de outros clubes grandes também, que a gente fica empolgado também, acho que era estímulo, né? Tinha a possibilidade de Palmeiras, Flamengo, Grêmio, mas foi o Curitiba que veio e acabou levando. E você? Aí você ficou 2 temporadas lá? Como é que foi? Fiquei um ano no Curitiba, joguei o estadual e o brasileiro. 88? 88. Aí no segundo semestre, principalmente, no segundo semestre não, né? Campeonato Brasileiro, foi onde... Então, nós estávamos falando, você chegou no Curitiba em 88. Isso, aí no... Jogou o brasileiro e o estadual. O estadual e o brasileiro. No brasileiro foi aí, tive uma passagem melhor assim, no brasileiro ali, teve um certo destaque. De novo apareceu times interessados, estive até em lista de seleção brasileira, né, possibilidade de ir e tal. E a gente sabe disso aí, a gente fica motivado, né? Pô, e vê possibilidades de crescer mais, né? Naquela época tinha aquela bola de prata, da placar lá, tudo. Às vezes você vê seu nome ali. Sim, né? Tinha a classificação, né? Isso aí tudo é motivação para trabalhar e ver que existe a possibilidade de chegar a um ponto que você sonha desde criança. Sim, e o time que você chegou no Curitiba era um time massa também, né, cara? 88, 89. Era um timão, cara. Primeiro no estadual da Badilho lá ainda, assim, os nomes, né? Jogou com a Badilho, então. Joguei com a Badilho. Maravilha. Tive a possibilidade de estar treinando, estar trabalhando dia a dia, um cara muito gente boa, né? Tranquilão, assim, ajudava em treino, em jogos, assim, no estadual passou uma fase meio difícil, assim, né? O Adilho tentava manter aquela tranquilidade, né? Até de certa maneira tirava o foco dos mais novos ali, queira ou não, o torcedor, a imprensa mira mais nele, assim, os caras mais renovados na época, né? A gente era mais molecão na época. Aí jogou com o Berg também? Joguei com o Bergão. Quando fui pro Curitiba, foi o Ricardinho daqui do Londrina junto.
Aí o Bergão chegou depois, já, a gente morou junto lá, praticamente lá no apartamento, eu, o Ricardo e o Berg, né? Então a gente tem uma amizade até hoje assim, cara, que é, pô, um mais ou menos sabe o que o outro pensa já, assim, sabe? E o Ricardinho mora no Londrina, não? O Ricardinho mora no Londrina. Pô, depois você não A pode gente tá sempre junto. Maravilha. Daí como é que surgiu a oportunidade de ir pra... Você chegou a ser campeão estelar em 89? Eu joguei alguns jogos de 89, Mas né? é considerado campeão ou não? Ah, é, né? Participou participação. Fez algum gol pelo Curitiba ou não? Pô, no Curitiba, deixa eu ver, fiz acho que 4 gols. Legal. Foi algum assim, de destaque assim, que você... Não, eu fazia que na época era na Copa União tinha o empate definido em pênalti. Aí eu era um dos batedores do pênalti. Eu fazia esse pênalti, né? Sim. Maravilha. E aí como é que foi para ir pro Botafogo? Então, aí chegou no final do Brasileiro, de novo tinha alguns clubes aí, possibilidade de ir de novo, né? O próprio Flamengo, que a gente sabia sempre, o Grêmio de novo. Aí o Botafogo veio, o Espinosa eu trabalhei com o Espinosa no Curitiba, no Brasileiro. Aí ele foi pro Botafogo. E chegando lá precisava de mais um lateral esquerdo. Aí não teve dúvida assim, eu acho que na época a gente trabalhou junto, gostou, já pegou e já me puxou para lá. O Emil Pinheiro, na época era os bicheiros que comandavam o time do Rio. Aí os caras tinham dinheiro, veio aí, comprou, era um valor alto até, porque era novo e tinha feito uma campanha assim de destaque, tá? Aí veio, comprou, já fui no mesmo dia, viajei com o seu Emil para lá. Já ficou quantos anos lá? Né? Aí eu fiquei em 89, 90, 91 ainda saí emprestado pro Grêmio, voltei em 92, acho que começo de 93, aí depois foi meio que dissolvendo, foi pros empresários lá, o Léo Rabelo, que trabalhava com o Emil Pinheiro, começou a assumir, aí levou um time inteiro que era do Botafogo, que era dos empresários, levou pro América. Aí fez um time forte no América também, viu? Aí você foi pro América? Foi pro América. Eu e esse time, ainda de Jair, tinha um monte de cara assim que estava fora, veio e voltou pro Brasil, jogou ali, fez uma campanha boa até o América naquela época. Aí depois, cara, eu ia pro Vitória da Bahia lá. Vitória, aí eu acabei que não acertei. Dei entrevista aqui, é tudo certo, aí eu não acertei com a negociação de passe, essas coisas que tinha na época lá. Era diferente, né? Acabei que não fui, mas não sei se foi uma decisão boa da minha parte, não, porque a Vitória foi vice-campeão naquela época lá, revelou Dida, Edilson. Perdeu pro Palmeiras, né? Final. Revelou um monte de gente. Dida, quem que jogava mais? Roberto Cavalo, acho, né? Acho que também o Roberto Cavalo também. Tinha o Alex, Paulo Lindor, acho, né? O Alex Alves. Foi um time que teve um destaque grande, né? No cenário nacional. Aí acabei que não fui, cara. Assim, decisão meio de supetão. Aí depois acabei indo pro Ituano. Fiquei um período curto ali, trocou a diretoria. Acabei saindo também nessa troca. Aí vim pro Londrina. 94 isso. 94 vim pro Londrina, joguei um ano no Londrina aqui. A gente foi vice-paranaense, né? Estadual. E ganhamos aquela taça Cidade de Curitiba, que teve um torneio, os 3 grandes da capital lá, Paraná, Curitiba e Atlético, e do Norte só Londrina. A gente foi lá e ganhou o torneio lá. Pra gente foi importante, né? O pessoal que jogava naquela época ali, no momento. O único time do Norte foi lá ganhando deles ainda, né? E aí, a sequência? Aí depois eu fiquei... Eu tive uma contusão séria também, assim, de pancada de cabeça, deu uma afetada na visão. Aí fiquei um período meio que para acertar com certos times aí, até de repente com o Fluminense, tinha possibilidade. Acabou que não acertou também e acabei indo com Marília. Mas lá já tinha uma certa dificuldade, assim, quando eu cabeceava a bola assim, a visão ficava meio alterada. Tive já um problema assim também no Botafogo, lá em excursão, em 89 ainda, de trombada também, de pancada, que já dava uma alteraçãozinha mas aí veio afetar mais depois, né? Em Londrina, no jogo contra o Atlético lá, eu trombei para tirar uma bola de cabeça lá e deu uma atrapalhada no olho. Mas joguei assim ainda, mas com uma certa dificuldade já.
Aí do Marília eu fiquei uns 6 meses assim parado, acho que foi até a provisão de Deus ali, porque tava tendo dificuldade, cabeceava a bola, dava um apagão, sabe? Então sei lá, acho que foi para evitar coisa pior. Aí depois eu acabei indo pro Marília, fui pro Figueirense. Aí fui pro Figueirense, joguei o campeonato estadual lá. Aí quando voltei, machuquei o joelho, ligamento cruzado. Fiquei um período parado, mas não operei. Aí na sequência eu fui levar meu irmão para treinar na Portuguesinha aqui em Londrina. Isso em 99. Levou o Chico, né, meu irmão, para treinar lá e tal. E o Amarildão me conhecia e falou, pô, Marco, joga pra gente esse campeonato aí. Aí eu falei pra ele a história, falei, meu, eu tô com um ligamento cruzado, né, rompido, e pô, pra enxergar, meu, tá difícil, cara, tô vendo imagem dupla direto. Aí ele falou, mas o marido, no jeito dele lá, né, vamos aí, meu, joga pra gente aí. Eu vi uma foto sua. Eu comecei a treinar, tal, foi dando sequência, fortalecendo com o que tinha lá. Aí acabou que a gente conseguiu jogar o campeonato. Jogar o campeonato ali e subiu o time ainda. Né? Subiu para a primeira? Na época era o Londrina que estava na segunda também, subiu Londrina e Português. Tinha um monte de cara ali que já tinha jogado em clubes assim de nome, né? Tinha o Roberto Fonseca, o Edson Vieira, jogava, né? Você conhece, né? Uhum. O Cambé, lateral. Tinha uma pá de... A nossa zaga ali acho que dava uns 700 anos mais ou menos, somar mas foi bacana, cara. Mas foi uma experiência bacana na Portuguesa, apesar das dificuldades que tinha o clube e tudo. Foi uma experiência que marcou, sabe? Uhum. O pessoal tinha um pessoal assim que tinha temor de Deus, assim, sempre, antes de treino, você via pessoal que não contava só com as próprias forças mesmo, assim. Você via que o pessoal orava, buscava em Deus mesmo, e os mais novos também que puderam acompanhar. Teve um músico também, teve uma sequência nesse sentido aí. Então, nesse ponto aí, marcou bastante. Né? Mas daí você encerrou por ali? Aí tive que operar o joelho depois, tentei voltar ainda, mas aí os próprios médicos falaram, não dá. Aí tive que operar, parar mesmo. E depois, ainda eu cheguei a falar com o médico, falei, mas depois que recuperar o joelho, pode brincar de bola e tal, voltar, né? Ele falou, é bom você evitar até de andar. E hoje às vezes até brinca assim, né? Lógico, de uma maneira mais suave, né? Não tão exigente como é o futebol profissional. Mas assim, graças a Deus assim, a gente agradece ainda por ter a possibilidade de estar aí convivendo com bastante gente no meio e tal, tá sempre junto com o pessoal. Marquinhos, lembra pra nós da tua relação de títulos aí? Quer ver? No Londrina aqui, a Londrina teve foi campeão da taça, aquela Jaciscaf, né, que era mais o norte aqui. Teve o vice-campeonato em 94, perdendo para o Paraná, foi campeão, No Curitiba. Qual que é aquela que vocês ganharam o torneio lá de Curitiba? Teve também aquele torneio Cidade de Curitiba lá. Cidade de Curitiba é famoso aquele torneio. Ganhou também. Aqui no Coxa vocês ganharam o estadual, né? 89. 89 teve uma participação pequena no estadual, que eu joguei alguns jogos ainda, participei da pré-temporada, joguei alguns jogos. Teve depois, aí foi Botafogo, aí ali que teve uma sequência boa, né? Foi campeão em 89, depois de 21 anos lá sem ganhar nada. Um título que marcou a torcida até hoje, o pessoal fala pra gente, o pessoal lembra e assim, com alegria, né? Em 90 foi bicampeão, e numa época onde os times do Rio eram os times que eram campeão brasileiro, né? Naquela sequência ali, 89, 92, 2 carioca na final. Você foi vice-campeão, jogou a final? Não joguei a final, mas era favorito o Botafogo, o Flamengo tinha um timão também. Lotado o estádio, né? E o Flamengo levou aquela lá e o Botafogo ficou com o vice-campeonato, né? Uhum. Mas foi 89, 90, foi bicampeão, 89 inclusive foi invicto, né? Eu acho que é o único título invicto do Botafogo é o de 89, se não me engano. Os outros têm mais algum, né? O Fluminense, o Flamengo e o Vasco, acho que tem mais de um título invicto. O Botafogo tem aquele. Então é mais uma marca, assim, que fica na história do clube, né? E daí nos outros times, qual que você foi? Aí depois foi no Grêmio foi vice perdemos o Criciúma, foi campeão da Copa do Brasil. 91. O Grêmio 91.
O Grêmio ficou com o segundo lugar, né? E invicto ainda também, não perdeu naquela competição. Mas como que era o esquema da competição, acabou ficando dessa maneira aí. Aí depois, 93, tive lá no América, quando foi o time do Botafogo, o pessoal que era do Pinheiro, do Léo Rabeira, foi pra lá, né? Montou praticamente um time lá. 94, aí depois fui pro Ituano, tive uma passagem pequena do Ituano, fiz a pré-temporada, joguei alguns jogos lá. Aí foi mudada a diretoria, entrou outra diretoria, trouxe outro time, e aquele time lá eu preferi sair também. Aí vim pro Londrina, joguei 94 em Londrina. Vice, né? Aí foi quando teve o vice-campeonato e a Taça Cidade de Curitiba que a gente ganhou, foi campeão. Aí em 95 joguei no Marília, foi um campeonato assim meio que... Fiz alguns gols lá, né? Acho que fiz quatro gols, num período curto que passei. Aí depois começou a afetar mais as contusões que eu tive no Botafogo, no Curitiba tive também uma pancada forte. E no Londrina 94 também. Aí pela Portuguesinha vocês foram, quando vocês subiram, foi vice? Foi vice-campeão. Vice-campeão. Segundo ano de 99. 99. Maravilha. Lembrar uns gols mais bonitos que você fez na carreira aí? Assim, eu fiz alguns gols bonitos, cara, de falta aqui no Londrina. Quer ver? De falta fiz o primeiro gol meu no Londrina, no profissional, foi contra o Atlético Paranaense. Lá no meio da rua, cara, assim, lá na intermediária. Aí saiu a falta, né? O molecão, o Pinheirense jogava de volante, lembra do Pinheirense, né? Aí eu ajeitei, fui na bola lá para o Pinheirense, bateu essa aí, falou, pô, mas daqui, cara. Mano, eu chamava de Grilo, né? Eu falei, ô Grilo, pô, daqui acho que dá. Ele falou, pô, é assim meio que, né? Rapaz, Roberto Costa que era o goleiro. Acertei um canudo, velho, foi lá na gaveta. Nossa. O Roberto chegou e nela não teve jeito. Foi aqui no Estado do Café. Um golaço mesmo foi. Primeiro gol você não. E nesse jogo, assim, era por Deus, eu dava sorte até, porque tava o cara da seleção na época, Geraldino, não sei como que era o nome, Geraldino, acho que era o olheiro da seleção. Ele veio pra ver mesmo. E eu fiz o gol ainda no finalzinho do primeiro tempo. Quer dizer, o cara vem pra ver, você consegue fazer um gol daquele aí no jogo assim, né? Agradecer a Deus. Aí depois, cara, no Londrina fiz outro ainda de falta, a gente fazia, eu e o Ricardinho sempre na bola ali, do lado direito para bater, né? Dos dois canhotos, um batia mais colocado, outro mais forte. Aí deixava o goleiro meio na dúvida, se ele ficava, se adiantava para a bola, eu tinha que esperar até o final às vezes, né? Aí, eu fazia, treinava, então meti um contra o Matsubara, contra o Cascavel, depois um contra o Matsubara de rebote, o cara ajeitou, caiu na direita, deu um 3 dedos ali, a bola foi lá na gaveta, só colocadinha. Aí golaço também, eu fiz um golaço, assim, graças a Deus, né? E pelo Botafogo? No Botafogo eu fiz mais discussão, dava muito rebote, eu chutava, eu escanteio, eu batia cruzado, dava rebote, os caras faziam. Excursão no exterior? Excursão no exterior, mas aí, lembra? Campeonato, torneios lá que teve lá. Fiz no México, não de falta. De pênalti. O Botafogo eu acho que eu fiz depois pênalti. Não teve assim muitos gols não, teve, mas rebote tinha bastante. Teve um lá que o Milton Cruz fez o gol, que eu bati a falta, deu rebote, ele chegou e guardou. Teve um que o Carlos Alberto Santos fez, que eu bati o escanteio fechado, pela pé trocada. Aí eu bati pro gol, aí deu o rebote do goleiro, ele veio, caixa, fez. Então tinha mais assim, participação assim de chutar e no Grêmio teve algum? No Grêmio também, no Grêmio acho que não fiz gol também não. No Grêmio não, teve lance assim, normalmente era rebote ou escanteio, né? E pelo Curitiba, você lembra algum? Você falou que fez Curitiba mais pênalti, né? De pênalti. Pênalti contra o São Paulo, contra acho que o Sport, Santa Cruz na época, contra o Goiás. Acho que eu fiz mais de 4, teve mais aí. Vai lembrando, né? A gente vai puxando, tentando, eu não fico muito assim, sabe? Direto assim, vendo assim, então você. Até eu falei para você repetir aquela, eu acho que eu vou esquecer detalhes. Né? Você viu como foi diferente daquela entrevista? A gente vai. Você vai puxando, você ajuda que você vai puxando assim as lembranças.
Mas assim, nessa toada aí, o importante também foi conhecer gente que... Eu joguei com gente que eu ia no cinema, quando eu ia no cinema, tinha aquele canal 100 na época. Sim. Aí você via Zico, Adílio jogando e tal. Tive a possibilidade de depois de jogar contra, sabe? Zico, cara. Os caras que era referência na O época. cara era bom. Eu joguei com muita gente, assim, contra muita gente que eu admirava, que era um motivo de... Antes, né? Que era motivo de você querer ser jogador, né? Aqueles caras que você visse, pô, quero ser. Meu pai, eu via desde pequeno falar dele e tal, pô, todo mundo falava. Teve na Brasileirão, né, cara? Você jogava tudo contra time, né, cara? E era tudo, naquela época era tudo caruzão, né? Pô, São Paulo, ia jogar contra São Paulo, tinha Raí, tinha, pô, mas um monte de cara ali que era... Jogou contra o Falcão? Contra o Falcão? Acho que tá na Itália, acho. Mas ele voltou pro São Paulo, mas não joguei contra não teve... Corinthians, tinha o... Corinthians Neto, não, ainda não. O Soc estava no Santos, eu acho, mas não tive chance de jogar contra o Soc. Mas admirava também, né? Porque a gente assistia, eu morava em Marília, quer dizer, Paulistão ali, ia Palmeiras, São Paulo, aqueles times de Corinthians com o Zenon, aqueles caras todos lá. Então você via cada jogo ali, cara, era espetáculo. Não, e você pegou essa fase e depois a outra, de 92 pra frente, é outra fase, outra garotada. Começou, até o Flamengo mesmo vendeu um time inteiro, quase, Marcelo Carioca, Paulo Nunes, os caras tudo. Paulo Nunes joguei contra, o Marcelinho, mas assim, lógico, é tudo craque, né? Jogou com o Marco, que era novinho, mas pô, já jogava. Você jogou contra o Jean do Vasco? Eu acho que não lembro, cara. É que em 92 ainda jogava o Dinamite, né? Você jogou contra o Dinamite? Contra o Dinamite. Giovanni. Meu, você tá no campo, vendo aqueles caras que você via admirava ali, ó. Né? Então você, pô, aqui no Londrina mesmo, o Garcia, você ia treinar, pô, o Garcia tava ali dentro ali, e é um cara que, pô, dava moral pra todo mundo. Joguei com um cara assim, eu tive muita sorte, cara. O Adalberto aqui no Londrina mesmo, que um cara que ajudava muito assim dentro de campo. Pô, faz isso, faz aquilo, facilitava, né? Mas principalmente assim, os referências mesmo. Zico, Dinamite, Adílio, joguei junto depois, pô. Sim, jogou junto com o cara ficava olhando o cara, pô, legal, né? Então, quer dizer, foi presente de Deus mesmo, assim, quis ser jogador, sonhava com isso, tive sempre assim como referência meu pai, né? Olhava ali, pô, dedicação, não sei o quê, não fui igual, né? Ele não tomou cartão amarelo nem vermelho. Eu no primeiro jogo fui expulso, né? Bandeirantes, deu uma voadora no cara lá, já pro vermelho. Eu falei, vamos recuperar os cartões que ele não tomou, vamos tomar nós. Tomar eu por ele. Expulso contra o Corinthians no Pacaembu também. Teve algumas expulsões. Ia na bola, mas às vezes ia com força demais ali, né? Aí pegava acabando fazendo. Joguei na seleção carioca também, tive a oportunidade de jogar na seleção paranaense. A gente vai lembrando, né? Vai puxando uma coisa, vai puxando outra. Tive em lista de seleção algumas vezes. No Botafogo tive em lista, só que machuquei o joelho. Aí já atrapalhou um pouquinho. Mas a gente agradece a Deus só de poder ter sido lembrado, né? Sim, e tem coisa que a gente... É que a entrevista ficaria muito longa, né? Tem muitas histórias de discurso, de vestiário, de excursão, de treino, né, cara? Você conheceu muita gente boa, né? Se for puxar assim, cara, e coisa engraçada também que você vive nessa carreira aí. Por isso que quando você vê os caras, meu, você é a satisfação, meu. A conversa vai, né? Rola e você se diverte, meu. Mas beleza, Marquinhos. Finalizando a entrevista aí, vou dizer para você de novo aquela frase que eu inventei. Marquinhos faz parte da história do futebol. Eu, Marcelo Diegues, sou amigo, historiador. Eu vou deixar essa história ser esquecida de novo aí, mais um vídeo para o nosso arquivo aí. Gostaria de você deixar só uma pequena mensagem para nós aí de novo. Marcelo, você acaba fazendo parte também da nossa história, né? Porque você colabora bastante assim de trazer à tona isso aí que a gente viveu, né? Nossa carreira, tudo. E fazer com algumas pessoas do nosso convívio mesmo possam conhecer um pouco mais da gente nesse sentido, né? E a mensagem em tudo isso aí é agradecer a Deus, por Deus em primeiro lugar mesmo na nossa vida ali, porque sem Ele a gente nem respira, né? Então agradecer ao Senhor Jesus mesmo por tudo que tem feito e está fazendo aí. Beleza, meu amigo. Valeu. Valeu, obrigado.